Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 31 de março, dia 90. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com os irmãos e as irmãs que você se lembrou neste momento, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor seu Deus os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Na Páscoa, vocês não devem comer pão fermentado durante 7 dias. Comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês, em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor seu Deus escolher ali para fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para suas tendas. Durante 6 dias comam pães sem fermento, e no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho neste dia. Contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor seu Deus escolher ali, fazer habitar o seu nome. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do largar. Alegrem-se nessa festa vocês, os seus filhos, as suas filhas e os escravos e as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar.
3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Zerá plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor seu Deus. Não levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou ovelha que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isso é abominação ao Senhor seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Se isso lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, deve levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Vocês virão aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandato da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinaram. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão no nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher, homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas. Vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar ao trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei.
feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que seu coração não se exalte sobre os seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele, no meio de Israel. Lucas, capítulo 9, versículo 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem então é este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos lhe relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte de uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. E os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se por causa ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos, santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Salmos 72, Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça, os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo
salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Társis das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante deles, todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e os necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração e bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até o alto dos montes. Sejam seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Provérbios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Amém? Tenha um extraordinário dia você e sua família. Deus abençoe. E até amanhã.